Pessoal, vamos lá. Agora foquem aqui, depois, se alguém falou alguma coisa aí, não li nada, tá? Não teve jeito. Já está na plataforma esse banco de questão, tá? Eu deixo muito espaço por garantir. Vamos lá. A gente não precisa falar chamada de novo, não, pessoal. Não, o banco de questões é só para vocês terem uma quantidade significativa de material. Presta atenção na seguinte questão. O que significa x mais 3? Nossa, peraí, não sei por que está travando aqui. O que significa dizer que x mais 3 igual a 7? O que é isso? X mais 3 igual a 7. Uma equação? Mas isso é uma equação. Esse objeto matemático chama equação. Mas o que é o x? 4. Não, vocês estão me dizendo qual é o valor de x. O que é o x? X é uma incógnita somado com 3 é igual a 7. Isso, x é uma coisa que eu não sei. É uma incógnita. Tá? Eu vou dar um exemplo de incógnita. Ela tem... Deixa eu dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo que vocês conhecem. Ele é um jogador de futebol brasileiro da atualidade, conhecido no mundo inteiro. De quem eu estou falando? Neymar. Ninguém tem dúvida. Isso é uma... Não, da atualidade, né? Então, ninguém tem dúvida. Por exemplo, ele é o apresentador atual do Domingão do Faustão. Não é o Faustão, certo? Ela tem 89 gatos na casa dela. Ela tem 89 gatos na casa dela. É a Paula, certo? Piada interna, tá? Piada interna. Depois... Como assim o Faustão não apresenta mais o programa do Faustão? Nossa, Samuel. Calma, eu tô perdido agora. Não, beleza, já faz isso há uns meses. Bom, então isso é uma incógnita, é uma coisa que eu não sei. Agora, olha como é diferente eu falar assim. Uma pessoa, suponha que uma pessoa cometa um crime. O professor de direito está dando um exemplo. Alguém cometeu um crime. Sabe, mas quem cometeu o crime? Não interessa. Então, se eu colocasse só x mais 3, isso não é uma equação. Para ser equação, tem que ter o sentido completo. Tem que ser um valor desconhecido. Então, para ser uma equação, tem que ter uma igualdade. Tem traduções mal feitas do inglês, que em inglês, igual é quase igual a equação, tá? E tem um negócio em inglês que eu acho que é equals, que é igualdade. Eu não sei. Não é equação. Então, cuidado com tradução em inglês, porque tem que olhar lá o que é igualdade e o que é equação. Em inglês é quase a mesma palavra, tá? Então, a equação tem que ter uma igualdade. Outra coisa. Então, isso aqui não é equação. Isso aqui é uma expressão algébrica. O que também não é uma equação? Quando eu não tenho um valor desconhecido. 3 mais 2 igual a 5. Para ser equação, eu tenho que ter uma incógnita e eu tenho que ter uma igualdade.
Tá certo? Então, equality, ó, o Renan colocou, equality é igualdade. Mas não é isso, não. Isso é igualdade que você está falando no sentido da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e sei lá o quê. O que é mesmo? Igualdade, fraternidade e mais alguma outra coisa. Liberdade. Aí, não é isso, não. Tá? Eu sei que o Khan Academy teve que traduzir tudo de novo, que o primeiro tradutor não sabia. Não, isso não é maçonaria, não, Revolução Francesa. Ó, César, tem que usar história também. O cara não sabia, tá? A tradução do Khan Academy traduziu tudo errado. Agora já tá certo, o Khan Academy percebeu que estava errado, tá? Uma equação tem um valor desconhecido. É claro que as equações podem ser desde essas coisinhas mais simplesinhas até coisas tipo assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, ou coisas do tipo assim, ou até mesmo com raízes, tá? Então, tudo isso aqui são equações, tá? São vários tipos de equação. A gente vai estudar a chamada equação do primeiro grau, que é uma equação que tem nada no expoente, não tem nada não tem letra no denominador e não tem letra dentro da raiz e não tem expoente. É uma coisa desse tipo aqui. Essa é uma equação do primeiro grau ou equação linear. Elas vão ficando mais complicadas, tá? Tem gente que não aprende isso aqui. Só para explicar, isso aqui é básico, isso é um beabá, isso é essencial. Depois, você vai aprender equação de segundo grau, equação polinomial, equação modular, equação logarítmica, equação trigonométrica, equação matricial, equação não sei do que. Então, equação número grau é básico. Se você não sabe, você não faz nem prova de geografia no ensino médio, porque prova de geografia precisa de equação número grau, tá? Qualquer coisa que você vai usar precisa disso aqui. Isso aqui é a tabuada do ensino médio, tá? Até geografia tem equação para você resolver, tá? Entendeu? Então, você precisa de equação, é o básico, mínimo minimorum. E outra coisa, resolve problemas também, tá? Às vezes você vai ver um probleminha que é um texto e do texto a equação. Isso a gente vai ver semana que vem. Por isso que a aula de semana que vem é muito importante, tá? A aula de semana que vem é especial, tá? Sobre essa matéria. Mas vamos ver essa aqui. Tá? Essa é a frente 5, tá? Isso aqui é dar sequência àquela generalidade. A gente vai chegar lá, Renan, mas por isso que vocês precisam estudar os exercícios que eu ponho na plataforma. Não vocês vão ficar boiando, porque a matéria vai ficar cada vez mais difícil. Mas vamos entender os nomes. Antes do igual, primeiro membro. Depois do igual, segundo membro. Tá? Eu não sei se eu falo alguns. Eu não quero falar todos os termos, tá? Para não confundir vocês. Esse X, ele assume um valor. Esse X aqui, ele vale 3. Porque 5 vezes 3 mais 4 é 19. O valor que o X assume é chamado de raiz. Raiz da equação. Certo? E o conjunto de todas as raízes é chamado de conjunto solução. Isso só vai ter sentido quando vocês verem uma equação que tem mais de uma raiz. Isso aqui é chamado conjunto solução da raiz. Ou seja, todos os resultados que fazem a equação ser verdadeira. Tá? Porque às vezes tem mais. Por exemplo, só para vocês entenderem. Que número ao quadrado é 9? São dois números, né? 3 ao quadrado é 9 e menos 3 ao quadrado é 9. Então, a solução é 3 e menos 3. Tá?
Agora, para eu falar em solução, eu tenho que falar em conjunto universo. Solução pode ser chamada de conjunto verdade. Tá? O que é o universo? Os números reais. Ou seja, eu quero que seja um número real. Para que isso serve? Deixa eu dar um exemplo. Qual que é o dobro? Que número que tem dobro igual a 7? Qual número tem o dobro igual a 7? Sim, 3,5, beleza. 7 sobre 2, né? 7 sobre 2. Então, o dobro de 7 sobre 2 é 7. Ok? Prefiram sempre fração, tá? Porque vocês vão falar, põe em decimal. 1/7 é uma dízimo periódico complicadíssimo. Tá? Ó, tá, vamos lá. 7x igual a 1. Isso aqui, beleza, isso aqui é 3,5. Mas aqui é 1/7, porque ou você vai colocar isso, 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, infinitamente essa dízimo periódica. Então, fração é melhor, tá? Se fosse 1/17, era mais complicado ainda. Tá. Só que aqui eu estou dizendo que o meu universo é os reais. Agora eu quero saber, qual é o número inteiro que multiplicado por 2 dá 7? Eu restringi meu universo, número natural. Tem algum número natural dividido por 2 que dá 7? Não existe. Então, aqui a solução é vazio. E aqui a solução é 7 sobre 2. Se eu não falar qual que é o meu universo, é os reais. Mas, às vezes, eu vou ter que restringir o meu universo. Ou seja, não tem os universos da Marvel? E aí, Paula, você gosta de gato e da Marvel também. Os gatos da Paula tem tudo o nome. Um é Capitão América, o outro é o Thor, o outro é o Falcão, a outra é Viúva Negra, e assim por diante. Tem os nomes também dos X-Men, que também são da Marvel. Não, eu tô brincando, Cauã. O Cauã gostou da ideia, Paula. Pode apelidar os próximos gatos, tudo. O gato do mal vai ser Thanos, entendeu? Mas aí, o que acontece? Não tem universo Marvel e não tem universo expandido Marvel. No universo Marvel, existe só lá os Vingadores. Você expande um pouco, tem o Demolidor, a Jessica Jones, o Vingador. Você expande mais? Então, eu estou expandindo o meu universo. Se meu universo for tudo, é os reais. Eu posso restringir. Não, no meu universo só existe isso daqui, tá? Então, quando eu mudo o meu universo, se eu estiver falando de número inteiro, não tem dobro 7. Se eu estiver falando de número real, não tem, existe, certo? Tá? Então, preste atenção. O universo faz diferença. Qual é o universo que eu estou falando? Por exemplo, existe metade de 7? Depende. Se meu universo for reais, existe. Se meu universo for naturais, existe. Não existe. Por exemplo, existe metade de 7 pessoas? Não. Não tem metade de 7 pessoas. Tá? Pode falar, Leonardo. Não tá saindo nada, Leonardo. Não tá saindo som, não. Professor, o senhor estava falando, né, Oi. a respeito dos gatos da Paula, né, que era preciso o negócio da Marvel, só que para nomear todos os gatos dela precisa de um monte, né, professor? São 89? Não, mas pode. Ela pega só os X-Men, já são 15. Entendeu? A Paula. 89 gatos, né? Quando você chegar na casa da Paula, toma cuidado, viu, pessoal? Porque se tiver alergia, você tá perdido. Tem só 89 gatos. Tem gato no fogão, na cozinha. Ela tira 3 gatos em cima da cama, sobe 4. Pessoal, vamos lá. Resolva a equação no caderno. Ora, 2x igual a 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2, né? Porque eu passo 2 dividindo. Então, x igual a 4. Olha, não resistam à tentação e façam sempre um na linha de baixo do outro, tá? Não façam bagunçado, tá? É sempre na linha de baixo do outro, tá? E sempre botando passo a passo.
Então, quando eu estou multiplicando, eu passo dividindo. Então, 3x igual a 9. Então, x é igual a 9 terços. X igual a 3. Solução 3. Tá? Eu não estou multiplicando 2 vezes 8? O que é o contrário de multiplicar, não é dividir? Por que faz isso? O que é o contrário de multiplicar? Eu pego um número, 5, e multiplico por 8. Dá 40. Por quê? Porque 40 dividido por 8 é 5, concorda? Um ao contrário do outro. Então, se eu quero saber que número que vezes 8 dá 40, é só fazer 40 dividido por 8. Eu descubro esse número que é 5. Tá? Mas em equação é 8x igual a 40. Então, x é 40 dividido por 8, que é 5. Tá? Nem sempre, nem tudo são flores, né? Tem números que são negativos. Se 3y é 21, passa dividindo. 21 dividido por 3. Y é menos 7. Ok? Não estou entendendo nada do que você falou, Gabriel. Agora, 4x igual a 5. Resisto à tentação de botar em decimal. É 5 quartos. 5 quartos é um número, tá? 5 quartos é número. Não tenho preconceito com fração. Tá? Às vezes eu me perco no chat, que vocês às vezes falam bastante coisa, mas depois vocês me explica coisa, coitado. Não estou entendendo o que você está falando, Gabriel. Bom, vamos passar por... tomem cuidado, ó. 4x igual a menos 6. X é igual a menos 6 quartos. O que eu posso coisar aqui? O que eu posso fazer aqui? É essa a resposta? Vamos simplificar. Sempre simplifiquem. Tá? Nossa, juro para vocês, a pergunta que eu mais escuto na minha vida é: precisa simplificar? Juro para você, eu fuzilo com o olho quem pergunta para mim se precisa simplificar. É a pergunta mais irritante. Eu juro para você, a quantidade de alunos que já me perguntou: precisa simplificar? Acho que foi a pergunta que eu mais escutei na minha vida. Precisa simplificar? Juro para você, não aguento. A pergunta que... só quero explicar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar uma coisa. Tem um outro jeito de raciocinar isso aqui, tá? Pensa bem. Lembra na primeira aula? Tá, Thiago, eu vou falar sobre isso e eu ia falar sobre isso agora. Lembra na primeira aula que eu expliquei para vocês que se eu tiver, por exemplo, 5 igual a A, eu posso afirmar que 5 mais um número B é igual a mais B? Lembra que eu expliquei isso? E que, de certa forma, se eu tiver, por exemplo, 3 mais N e 3 mais M, eu posso cortar o 3 com 3 e concluir que N é igual a M? Lembra que eu falei isso? Falei isso na minha aula semana passada, tá? Também falei que isso vale na multiplicação. Se A vezes B, A vezes C é igual a B vezes C, eu posso cortar o C com uma condição. Qual que é a condição para eu cortar o C? Lembra que eu perguntei e demorou para vocês responder? Quando que eu posso cortar o C? Quando A é igual a B. Não. Quando que eu posso cortar o C? Tem um caso que eu não posso cortar, qual que é? Isso é uma das coisas mais importantes que eu falei na aula, pessoal. Quando que eu não posso cortar um número nos dois membros? Quando um número é positivo e outro negativo? Não, aí pode. Não tem problema. Quando for zero. Porque, olha, 5 vezes 3
Não. 5 vezes 0 é igual a 2 vezes 0, concorda? Se eu pudesse cortar sempre, eu ia estar afirmando que 5 é igual a 2. Isso é falso. Eu só posso cortar se C for diferente de 0. Tá? Da mesma forma que eu também posso dividir, subtrair nos dois membros, olha. 5 menos B é igual a A menos B. Então, eu posso cortar, eu posso dizer que 5 é igual a A. De igual maneira, eu posso dizer que se 9 é igual a X, eu posso dizer que 9 dividido por 3 é igual a X dividido por 3. Certo? Então, isso é verdadeiro na divisão, na multiplicação. Tá? Nas 4 operações isso é verdadeiro. É a regra do cancelamento. Então, é claro que eu poderia fazer dessa forma. Deixa eu pegar um exemplo mais simples. Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Poderia pegar 3x igual a 9 e dividir por 3 os dois membros. Certo? Então, x igual a 3. Ok? Entende isso que eu estou falando? Entendeu o que eu fiz? Dividir por 3 em dois membros. Tem professor que até põe uma balança para o aluno entender. Tá? Alguém está com o áudio ligado. Agora, vamos entender se o sinal for negativo, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Então, eu posso multiplicar os dois membros por menos 1. E para que eu vou fazer isso? Para quê? Para ficar igual os dois membros. Certo? Eu posso fazer isso. Pessoal, alguém está com o áudio ligado. Renan, você está com o áudio ligado. Bom. Aí, só que é muito feio fazer assim. Então, eu vou fazer desse jeito. Ó. Menos 3x igual a 9 e vou colocar um vezes menos 1 ali bem longe da equação, para não confundir. Vai ficar 3x igual a menos 9, x é igual a menos 9 terços, x é igual a menos 3, certo? Entenderam esse combinado que eu vou fazer? Isso aqui vai ter lógica quando eu for explicar aí na equação. Tá? Aqui não precisava. Ah, Otávio, eu não posso fazer assim? 9 dividido por menos... Eu posso? Pode fazer assim? Alguém pode fazer assim, pessoal? Tá certo o que eu fiz aqui? Por que não estaria certo isso aqui? Não, tá certo. Eu posso fazer assim. Mas eu vou combinar de multiplicar por menos 1 toda vez que começar com menos. E vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê futuramente. Tá? Então, se eu tiver uma equação assim, o que eu vou fazer? Eu coloco vezes menos 1 e eu troco os sinais. É obrigado a fazer? Não. Tá? Não é obrigado a fazer isso. Eu poderia fazer assim. Menos 4x igual a menos 16. X é igual a menos 16 por menos 4. Menos com menos mais. X é igual a 4. Tá? Ok? Então, os dois jeitos estão certos. E eu vou sempre multiplicar por menos 1. Cuidado, tem que colocar o menos 1 longe. Uma observação. Tem aluno que quer fazer isso aqui, um na frente do outro. Tá? Tem aluno que faz assim, ó. Menos 4x igual a menos 16 vezes menos 1 igual a 4x igual a 16. Tudo errado, tá? Na linha de baixo. Ah, é obrigado a pôr na linha de baixo? É. Não é não, mas vamos falar que é, porque senão é complicado. Tem aluno que vai emendando, pondo na frente. Não, é um na linha de baixo, bonitinho, tá? Vamos começar a deixar mais divertido. E agora? O que eu faço? 3x mais 5 igual a 23. Não é mais organizado não, Thiago. É meio que obrigatório pôr na linha de baixo. Você só pode pôr na linha da frente se você usar um sinal assim, ó. Tá? Ou se você deixar um espaço.
ou você colocar textual. Bom, eu não tenho mais 5 aqui. A operação inversa da adição é a subtração. O que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro membro 5 como menos 5, porque o contrário de mais é menos. Então, 3x é igual a 23 menos 5, que é 18. Aí caiu naquela equação que a gente já aprendeu, tá certo? Então, eu fiz uma primeira etapa, achei uma equação diferente, agora 3x igual a 18, é a equação que a gente já viu. 18 dividido por 3, 6. Quero só mostrar para vocês. Eu escrevi aqui, em cada linha, 1, 2, 3, 4, 5 equações. Concorda que eu tenho 5 equações aqui? Já vou explicar, Gabriel. Concorda que eu coloquei 5 equações aqui? Primeira equação, segunda equação, terceira equação, quarta equação, 5 equação. Essas equações são equivalentes, todas têm o mesmo valor. O que é resolver equação? É trocar uma equação por uma equação equivalente. Então, eu troquei a equação por uma equivalente. O que é equação equivalente? Equação que tem a mesma resposta. Essa é a técnica de organizar qualquer equação, tá? Calma, Thiago, eu vou falar isso, tá? Calma. Então, eu vou passando em cada linha, trocando uma equação equivalente. Por que passa subtraindo? Ô, Gabriel, 18 mais 5 é 23, concorda? Vamos supor que eu não soubesse quanto que é 18. Fosse quadradinho. Que jeito que eu calculo o quadradinho? 23 menos 5, não é? Certo? Então, 18. Agora, claro, vocês poderiam fazer uma técnica mais rebuscada, que não recomendo fazer assim, porque ninguém vai fazer assim no futuro, mas se quiser fazer só para entender, eu podia tirar 5 nos dois membros, não posso? Eu posso tirar 5 dos dois membros. Se eu tirar 5 dos dois membros, vai ficar 3x igual a 18. E agora, da mesma forma, eu posso dividir por 3 nos dois membros. Funciona, tá? É a mesma coisa. Só que isso vai ficando mais complicado de fazer no futuro, tá? Agora, olha isso aqui. 2x mais 18 é 5x. Eu tenho 2x aqui e 5x aqui. O que eu vou ter que fazer mesmo? Eu vou ter que passar o 5 para antes do igual. Eu vou ter que mudar de lado do igual. Quando eu mudo o lado de igual, eu faço o quê? Eu peço esse 5 e passo para o primeiro membro trocando de sinal. Aqui não é 5x? 5x é mais 5x. Eu vou passar para cá sendo menos 5x. Então, eu mudei de membro. Depois igual, passei para antes igual. E o 18 eu também vou passar para lá. Aqui está mais 18, para o outro membro vai ser menos 18. Entenderam o que eu fiz? Eu achei uma fração equivalente. Eu só mudei o 5 de lugar e o 18 também. Eu fiz um swap. Tá? Fiz um swap. Então, 2 menos 5, menos 3. Eu posso 2x menos 5x menos 3. Certo? Se a Paula não estiver entendendo, 2 gatos menos 5 gatos, estou devendo 3 gatos. Para menos 18. Vou multiplicar por menos 1. Ah, Otávio, mas isso não era do outro exercício? Toda vez que tiver menos no começo, multiplica por menos 1. Então, x é igual a 18 dividido por 3, x é igual a 6. Vocês vão fazer assim na prática, mas vamos entender a lógica disso aqui. Tá? Vou copiar aqui de novo. 2x mais 18 igual a 5x. O que eu vou fazer aqui? Eu não estou gostando desse 5x aqui. Então, vou tirar 5x dos dois lados igual. Porque eu não estou gostando do 5x. Então, vou tirar o 5. Mas não estou gostando do 18 aqui também. Esse 18 está muito antipático aqui. Então, vou tirar 18 dos dois lados. Ó. A ordem não importa. Eu vou pôr menos 18 ali.
certo? Então, estou tirando 18 dos dois lados, tirando 5 dos dois lados. Se eu fizer assim, eu posso cortar esse 5 com esse 5, esse 18 com esse 18, vai ficar 2x menos 5x menos 3x, ou menos 18. Pode falar, Rita. Professor, tem algum problema? Por exemplo, ali o resultado deu x igual a 6. Tem algum problema ficar ao contrário, 6 igual a x? Não. Então, assim, um jeito, usando o mesmo jeito que o senhor usou antes de fazer essa, né, a primeira, seria mais fácil a gente passar o 2x para o outro lado, porque eu sei que muita gente tem problema com o jogo de sinais, né? Tipo, dividir menos por menos, sabe? Então, seria mais fácil já fazer isso. Eu sei que o senhor também multiplicou ali por -1, mudando todos os sinais de negativo para positivo, mas mesmo assim, esse seria o jeito que eu faria, entendeu? Veja, nesse caso funciona isso. Nesse caso você consegue avaliar isso com facilidade. Mas eu acredito que quem tem dificuldade de fazer isso daqui não iria enxergar isso que você enxergou de começo. Você percebeu isso porque você já tem um certo feeling, certo? Indo em questões maiores, isso é complicado. Claro que pode fazer o que a... Travou? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, normalmente. É que travou o Ed. Então, aqui 18 é igual a 5x menos 2x. Olha o que a Rita fez. Passou 2x primeiro membro. Funciona. Tá? Então, 18 é igual a 3x. Eu posso inverter o igual a hora que eu quiser. Não precisa nem trocar de sinal. Se 18 é igual a 3x, 3x é igual a 18. Concorda? Certo? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, eu posso inverter a hora que eu quiser. Então, x é igual a 18 dividido por 3, x é igual a 6. Trocar os lados da equação, eu posso fazer a hora que eu quiser. Tá? Então, funciona também. Mas nem sempre as pessoas vão perceber isso fácil, Rita. Igual aqui, ó. 7x mais 3. Tá. Quem não tem experiência, não enxerga isso de cara. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Esse 2x está do lado errado, certo? E esse 3 também. Agora eu vou explicar uma regra que vocês sempre devem fazer. Tudo que é x, bota para um lado do igual, para o primeiro membro. Tudo que não é x, para o segundo membro. Então eu tenho igual aqui. Antes do igual o que tem x, depois igual o que não tem x. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse para cá e esse para cá, lembrando de trocar o sinal. Então, que vai ser 7x menos 2x. E o 3 eu vou passar para lá. 23 menos 3. 7 menos 2, 5. 23 menos 3, 20. Tá? Então, essa equação é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Ponha na linha de baixo, tá? Tem aluno que vai pôr na frente, pôr igual a 20 aqui, isso não dá certo. Tá? Cada linha tem um sinal de igual só. Tá? Então, 5x igual a 20, x é igual a 20 dividido por 5, x igual a 4. Pode falar, Mel. Pode fazer o contrário, tipo, as letras, os números que estão com a coordenada e para trás do sinal de igual e os outros para frente? Pode. Nesse caso aqui ficaria mais complicado, mas pode sim, tá? Lembrando que 2x não tem sinal, então é mais, tá? Aqui, 14 não tem sinal, então é mais. Aqui, na hora de organizar, ia ficar 2m mais 3, que eu mudei o 3 de membro. E 14, e aqui é menos 5, vira mais 5. Tá? Então, ficaria desse jeito aqui. Com 5m igual a 19, m é 19,500. Só quero mostrar uma coisa para vocês. Lá vai eu abrir aquela porcaria que demora para abrir. Então, quero mostrar uma coisa para vocês. Ai, ai. Tudo, ó, equação talvez seja a matéria mais importante do ensino fundamental, tá? Não dá para equação, você tem que saber tudo de equação. Eu pus Simbolab, não sei se vocês notaram, não vai dar muito certo, tá? Você quis dizer Simbolab, quis. Ainda bem que você entendeu.
Vamos lá. Eu vou colocar essa última equação que eu fiz aqui. Tá? Agora não. Nossa, que porcaria. Vou colocar essa equação aqui, ó. 7x mais 3, 2x mais 23. Vamos digitar ali. Jeitinho que eu coloquei. 7x mais 3 e 2x mais 23. Aí eu vou perguntar... Go! Go! Vá. Ir. Go é ir, né? Ali. Ele deu a resposta. X igual a 4. E faz as contas igual você falou, Thiago. Subtrai 3 os dois membros e chega ali na resposta. Tá? Tem passo a passo aqui. Então, presta atenção. Eu tenho uma calculadora de equação. Computador, não usa inteligência artificial não, Gabriel. Isso aqui não precisa de inteligência artificial. Inteligência artificial quando precisa pensar. Não, isso aqui é um algoritmo. Entendeu? Inteligência artificial é diferente. Inteligência artificial, ele usa outro tipo de coisa. Não é inteligência artificial. É algoritmo. É muito elementar. Inclusive, esse tipo de coisa... tinha algoritmo antes de Babbage fazia isso aqui, esse tipo de equação aqui, os computadores resolvem há 150 anos, certo? Antes, inclusive, que os caras, naquela época, os caras achavam que se você botasse milho podre, nascia rato do milho, entendeu? Mas eles já sabiam fazer isso aqui. Não é inteligência artificial, não, é algoritmo, entendeu? É um algoritmo. Então, se o computador, que é estúpido, ele faz a conta, imagine você que pensa, tá? Então é só digitar a equação e ele resolve, tá? Aliás, não é inteligência artificial. E coisas muito mais complexas que isso não são inteligência artificial, é algoritmo. É igual você falar com uma calculadorinha para somar, usa algoritmo, não usa. Não usa inteligência, não usa, não tem nada a ver com inteligência artificial, porque não precisa nem de inteligência para fazer isso, tá? Só para você ter uma ideia, uma equação, se você for uma máquina, você calcula. Então, se você for gente, você vai calcular também, porque gente é muito mais esperta que máquina, tá? Vamos pegar uma mais complicada. Tem que praticar, tá, a equação. Vamos fazer essa equação 66 aqui. Não, aqui não tem padrão, não. Tá? Não, Gabriel, o programa para resolver equação ele é praticamente óbvio, né? Qualquer linguagem de alto nível resolve. Entendeu? Então, você em Python, em C, isso aqui. Se você pegar o URI, resolver as equações é um programinha do mais elementar possível. Tá? Porque é um algoritmo. Você faz um procedimento assim, assim, assim. Olha aqui. Quando eu tiver um parênteses na equação, o que eu tenho que fazer? Chuveirinho! Propriedade distributiva. 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes 1, 2. Igual a 11. Estão entendendo que equação é cada vez uma linha mais difícil que a outra? Eu acrescentei só uma linha. Eu só não sabia passar da primeira para a segunda linha. O resto, não tem nada de bom aqui. É bem simples. Certo? Então, 6y igual a 11 menos 2. 6y igual a 9. Y igual a 9 sextos. Y igual a 3 meios, porque eu simplifiquei. Então, a única coisa que eu acrescentei é uma linha. Tá? É uma linha. O resto é igual. Igual aqui, ó. O que eu vou fazer? Chuveirinho. 5 vezes 2, 10x. 5 vezes 1, 5. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. Inclusive, meu chuveiro não está funcionando direito. Certo? Tá muito frio meu chuveiro. Então, 2x. 10x menos 2x, ó. Passei 2x primeiro membro.
que é igual a 8 mais 5. Então, 10x menos 2x, 8x. 8 mais 5, 13. Então, x é igual a 13 sobre 8. Entenderam? Entenderam como faz? Eu pego uma linha, uma outra linha e outra linha. Cada uma dessas linhas aqui são equações equivalentes. Tem que praticar. Alguém ligou o áudio, pessoal. Quer falar? Pode falar. Tá? Não vou ficar detonando técnica de resolver equação, só que vocês têm que treinar. Equação, peguem já esse material e treina. Olha aqui, essa equação aqui eu vou até copiar ela é muito fácil de você errar. E tem professor que não põe para o aluno, aí o aluno vai lá pela primeira vez no vestibular fazer e... Aonde está a pegadinha aqui? Bom, vamos aplicar o chuveiro, né? Sempre na linha de baixo. É obrigado? É 10 menos 2x. Eu quero ver se vocês acham o meu erro. Mais 6, que é igual a 8, mais 6x. Eu falo que os melhores alunos fazem esse erro que eu fiz. Eu cometi um erro aí. Quem consegue enxergar o erro que eu fiz? O x está em lugares diferentes. Não. Deveria ter resolvido 10 menos 2 primeiro? E o 8 mais 3? Não, não pode fazer, porque primeiro parênteses. Você não pode fazer nem 10 menos 2, nem 8 menos 3. E mesmo que pudesse fazer, se fosse o caso, na primeira linha eu elimino parênteses. Tá, qual sinal? Professor, o senhor na hora de... Achei, professor. O senhor colocou 3 vezes 15 e continua 15. Não, 3 vezes 5. Foi na hora de multiplicar tá, 3 vezes 5. Vezes 3. Porque, Exato. no caso, o senhor usou quando a gente está somando. O senhor conservou o número do sinal maior. Mas como a gente está multiplicando, a gente faz menos com mais menos. Então, seria menos 6. Na verdade, eu só ignorei. Eu multipliquei só por 2 e estava multiplicando por menos 2. Então, aqui é menos 6. Toma cuidado. Muita gente erra isso. Inclusive, eu falei para o Thiago Labanca. Eu aposto que você vai errar se você não praticar. E ele errou. E ele fez de novo, errou. E foi mesmo assim com a Luciana, com o Otávio e com tantos outros que eu ensinei, que quando tem um menos antes aqui, a coisa mais comum é o aluno colocar ali o mais 6, tá? Não, mas isso aqui é importante, viu? Isso aqui os professores precisam falar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o que tem x, e botar para antes do igual. Menos 2x já está antes do igual, e o 6 vai passar para antes do igual, muda de sinal. Podia fazer o que você falou, Rita, mas nem sempre as pessoas vão perceber isso, ó. Então, eu peguei o 6 e tchuc, para frente, virou menos 6. Depois, Rita, eu vou explicar uns outros atalhos. O 8 mais 15 deixa quietinho aqui. Agora, o 10 e o menos 6, eu também vou passar para lá do igual. O 10 vira menos 10 e o menos 6 vira mais 6. Como que eu vou aprender equação? Fazendo. Prática, 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 prática. Como que você aprendeu a fazer conta de vezes? O professor passou na lousa 50 contas de vezes, você fez um tanto. E aí você aprendeu. Equação só se aprende fazendo. E outra coisa, eu já mostrei aqui que quando você aprende equação, você faz até assistindo programa de televisão. Eu resolvo equação só eu assistindo televisão. Eu consigo assobiar, como é que é mesmo? Assobiar e chupar a cana enquanto resolvo a equação. Tá? É mais fácil resolver equação e assobiar, resolver equação e chupar a cana, do que fazer tudo junto. Então, a equação precisa de prática. Tá? É prática. É pegar o papel e fazer um monte. Tá? Não é só isso aprender matemática. Pelo amor de Deus. Não é só isso. Mas isso é uma parte da matemática. Que as escolas, até essa parte, elas fazem bem.
prática. Então, menos 8x, 8 mais 15, 23, menos 10, 13, 19, multiplica por menos 1. É só praticar, tá? Semana que vem, a gente vai ver que dá para resolver problemas de matemática com equação, tá? Hoje alguém, se eu não me engano foi a Ingrid, me mandou uma mensagem perguntando da questão lá da plataforma Papert, que fala assim: a soma de dois números consecutivos é 97. Que números são esses? Tá? Olha como ficaria fácil aqui. A soma de dois números consecutivos, x e x mais 1, é 97. Tudo que não é x, passa para o outro membro, x mais x é 96. X mais x, 2x, né? Que é 1x mais 1x, é 96. Então, x é igual a 96 por 2, x é igual a 48. Então, um dos números é 48, e o outro é 48 mais 1, 49. Aí, equação, resolve, tá? Você faz até aquele meme do Instagram, do TikTok. Tá ok? Deixa eu ver se tem algum outro aqui bem... Olha esse bitelo aqui, tá vendo? Esse bitelão. Bitelão aqui. Vamos lá. Aplica o chuveirinho. 5x mais 5. Aplica o chuveirinho. Menos 2x mais 6. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Tem o menos antes do parênteses. O que significa o menos antes do parênteses? Troca todos os sinais. Eu expliquei para vocês isso lá na aula de número negativo semana passada. Menos antes do sinal, troca todos os sinais que estão lá dentro. Então vira menos 2x menos 3. Entenderam o que eu fiz na primeira linha? Presta atenção, pessoal. Depois vocês batem papo aí. Ó. Tudo isso é x, né? Deixa eu apagar esses dois aqui. Esse x está no lugar errado. Eu vou passar ele o primeiro membro. E os números aqui, nota que aquela ideia que você deu aqui fica mais complicado, Rita. Mas também funcionaria. Esses dois números, eu vou passar para cá. Eu vou organizar o meu brinquedo aqui. O Cauã falou aqui como se aqui fosse menos 1. Pode pensar assim também, viu, Cauã? Mas é só trocar os sinais, funciona, tá? Então vamos organizar meu parquinho. Esse menos 2x vai primeiro membro como mais 2x. Aqui vai ficar 10, menos 3. O mais 5 vai para lá como menos 5 e o mais 6 como menos 6. Isso aqui é só praticar, tá? É só prática. Olha aqui, o 2x com 2x eu posso cortar. Então, 5x é igual 10 menos 3 menos 5 menos 6 é 10 menos 14 menos 4. Então, x é igual a menos 4 quintos. É grande, mas não é difícil, tá? É só grande. É igual fazer conta de vezes. É grande, tá? Importante. Eu poderia, se eu quisesse, eu já poderia ter cortado esse 2 com esse 2 aqui, ó. Antes de passar, ó. Porque tá igual nos dois membros, tá? Ok? Alguma pergunta, comentário, observação ou pentelhagem? Alguma pergunta? É só questão de prática. Pode falar. Eu disse nenhuma. Perfeito. Então vamos lá. Eu não vou fazer, porque tem um monte, tá? Para vocês divertir a beça. Tem um colchete. O que faz com colchetes? Primeiro, elimina o parênteses. Então, ali vai dar
menos 4x menos 3. Tem o menos antes, eu inverto o sinal. E agora eu faço como se o colchete fosse o parênteses. Estou multiplicando tudo por menos 3. E aí vocês continuam do jeito que vocês quiserem. Tá? Essa aula tem... Oi. Sabe o que seria interessante também fazer? Não sei, seria bom a gente simplificar a equação, sabe? Tipo, em vez de a gente passar tudo por outro lado, a gente podia simplificar o menos 3, o 12, o 9, o 6 e o 12, eu acho. Você está falando daquele anterior ou desse? Desse aqui? Vamos fazer nesse. O senhor estava resolvendo. Tá, mas vamos ver o que você falou nesse aqui. A Rita falou uma coisa que também funciona. Estou falando de cor invisível. Deixa eu mudar de uma cor aqui boa. Azul. Ó, veja. O que a Rita falou também funciona. Eu pus na linha errada. Olha essa linha aqui. Eu podia fazer uma coisa aqui antes de continuar a equação. Eu podia fazer 10 menos 6, 4. E eu podia fazer 8 mais 15, 23. Continua fazendo a equação assim. Menos 2x menos 6x, que é igual a 23 menos 4. Menos 8x, que é igual a 19. E aí o resto vocês já viram como é que é. Tá? Então, o que a Rita falou aqui também funciona. Você vê que tem muitos caminhos de fazer. A ideia é sempre colocar na linha de baixo uma equação equivalente. O Thiago Labanca, Rita, faz uns jeitos muito loucos. Tá? Então, aqui eu poderia fazer o seguinte. Menos 3 e podia simplificar. Ó. X menos... X é 1x. 1x menos 4 menos 3x. Menos 2x menos 5x. Menos 3 igual a 12. Ia dar no mesmo, tá? E tem um outro jeito ainda de fazer. Se eu quiser dividir o 3 primeiro, ó, eu vou dividir o menos 3 por 12. Vai dar 12 dividido por menos 3. Eu posso também, ó. Tá vendo? Professor, acho que o senhor não entendeu não muito bem o que eu quis dizer. Não era bem isso, não. Diga. Pode falar. Por exemplo, a linha onde tem menos 3x, mais 12x, mais 9, mais 6x igual a 12, certo? Eu poderia dividir todos por 3. Outra coisa. Ficaria tipo menos x mais 4x mais 3 mais 2x igual a 4. Seria uma forma mais fácil de... O que a Rita fez aqui foi dividir a equação inteira por 3. Se você perceber que a equação inteira dá para dividir por um número, você pode, tá? Tá vendo essas 3 equações que eu marquei aqui? Todas elas de azul, as 3 azul, todas dão a mesma resposta. Vocês estão vendo quantas maneiras tem de fazer? Tá? A Milena está falando aí, tem aluno que não dá bola para esse tipo de coisa, isso é importante. Olha, se você não sabe equação, você não tem ensino médio. Não adianta. Chegou no ensino médio sem saber equação, desiste, você não vai aprender nada no ensino médio. Nada. Física é tudo equação. A matéria 100% de física é equação. Toda matéria de física tem, metade das questões vai usar equação. Tem umas que é inteiro. Química. A química do segundo ano é só equação, que é físico-química. Geografia e biologia também tem equação. Então, matemática, ensino médio inteiro tem equação. Se você não sabe isso aqui, você não vai fazer ensino médio direito. Tá? Isso aqui tem que saber de cor, salteado, revestréis, de trás para frente e tudo mais. Tá? Então, tem que saber fazer equação. Se até o Simbolab, que é burro, faz, tem um aplicativo celular chamado Photomat. Como é que funciona o Photomat? Você faz a equação no teu caderno, liga o Photomat, mira a câmera e faz assim com o dedo, ó. Tchum! O que o Photomat faz? Resolve a equação inteira e explica passo a passo o que fez. Certo? Então, ó, abre o Photomat, liga a câmera e faz tchum. Vai resolver a equação.
Até uma máquina fotográfica resolve a equação. Entendeu? Até uma máquina fotográfica. Tá? Ih, minha cachorra tá berrando. Todo mundo ri que minha cachorra chama Poliana. Falo, Poliana é nome de gente, pra mim é nome de cachorro. Eu vou botar o quê? Nome de cachorro? Igual eu botei a pipoca? Arrependi de botar pipoca. Tinha que ter um nome mais sofisticado. Eu botei o nome da minha gata de Colombina. Ela morreu, tadinha. Eu botei o nome de Colombina. Meu pai chamava ela de Beyoncé. Olha pra você ver, é o contrário. Certo? Pessoal, e agora? E se tiver uma fração no meio, o que eu faço? Eu vou reduzir tudo ao mesmo denominador. Então, vou Aí por... você vai tirar o MMC de tudo. Não precisa nem pensar em MMC, é um denominador comum. Que, se for MMC, é melhor. Aqui, no caso, é 5. Então, 5 é igual a 25 quintos, certo? 25 quintos é igual a 5. Aqui é 3 quintos e 2x é igual a 10x sobre 5, né? 10x sobre 5 eu volto ali no 2x. Quando, olha para você ver, agora compara essa equação. Se os denominadores são iguais, você concorda que os numeradores são iguais? Então, quando isso acontece, eu posso cortar o denominador. Por quê? É a mesma coisa que multiplicar por 5 os dois membros. Então, eu saí numa equação mais simples. Aquela equação é igual a essa aqui. Tá? Então, vamos passar o 10 para o primeiro membro, 10x. E o 25 para o segundo membro, menos 25. Vou fazer aqui para caber melhor. Então, 10x é igual a menos 22. X é igual a menos 22 décimos. X é igual a menos 11 quintos. Ok? Ok? Tem que praticar. Ah, não estou entendendo nada. É claro, se você está vendo pela primeira vez, não vai estar entendendo mesmo. Mas depois, na hora, reassiste o vídeo e vai olhando caso a caso. Tá? Agora, olha esse aqui. 4, 2, 5 e 10. Qual é o número que divide todos eles? 4, 2, 5 e 10. De cabeça, sem fazer conta. 20, né? 20 divide todo mundo. Então não precisa fazer conta de mínimo múltiplo comum. Beira o ridículo ficar fazendo conta de mínimo múltiplo comum. Então, ó. 20 dividido por 4 é 5. Vezes 1, 5. 5, 20 equivale a 1 quarto, né? Então, eu troquei 1 quarto por 5, 20, por quê? 1 quarto e 5, 20 são frações equivalentes. Então, eu posso trocar 1 quarto por 5, 20 a hora que eu quiser, porque 1 quarto e 5, 20 é a mesma coisa. X sobre 2 é 20. Então, 20 por 2, 10. Aqui é 10x. 10 20avos é igual a 1 meio. Então, beleza. Igual aqui, 4, 1 quinto é 4, 20. 20 dividido por 5, 4 vezes 1, 4. Vou explicar melhor como é que faz essas contas, tá? Depois. 20 por 10, 2, então aqui é 6x. Na realidade, eu troquei por frações equivalentes. Chega nesse ponto, tá? Depois vocês vão treinar em casa, quem está tendo dificuldade. Eu posso cortar o denominador. Cuidado para não cortar quando não é equação, tá? Você só vai cortar quando for equação. Tem gente que soma a fração e corta os números. Aí aquela equação que era com fração, virou isso aqui, tá? Presta atenção. Não é uma equação fracionária isso daqui, tá? Não dá para fazer em forma de x. Não dá, não tem jeito, tá? Então, menos 10x, o 6 vou passar o primeiro membro como menos 6x, e o 5, o segundo membro, como menos 1. Menos 5. Então, menos 16x é igual a menos 1. Multiplica por menos 1, ao famoso multiplica por menos 1. 16x igual a 1. X é igual a 1 16avos. Tá? Ok?
Tem que praticar. O único segredo é a prática. Eu quero mostrar 2 exemplos mais difíceis aqui e que vai cair na sua prova, provavelmente, quando você tiver aula de qualquer coisa aí. Tem um monte para vocês treinar. Vamos fazer uma maiorzinha. Essa aqui. Vou fazer bem rápido, tá? Se quiser, vai me perguntando. Qual o número que divide 10 e 4? Divide 10 e divide 4, que é 1 sobre 1. 20 também, né? Aí o aluno, é sempre 20, professor? Agora veja, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. 20 dividido por 10 é 2. Eu não vou multiplicar direto ali. Eu vou por 2 e abrir o parênteses. Tem gente que multiplica direto e tem um perigo multiplicar direto, tá? O perigo é esse menos aqui, que ele vai poder fazer você errar. Tem vários alunos que temem não fazer essa parte, ó. Por que é 2? Eu peguei 20 e dividi por 10, é 2. Então, vou multiplicar a parte de cima por 2. Aqui, 20 dividido por 4 é 5. Então, 5 eu vou multiplicar por x menos 1. Se eu colocar direto aqui 5x menos 5, eu vou errar o sinal desse menos aqui, tá? 20 dividido por 1, 20. 20 dividido por 0 vezes 0, 0. 20 dividido por 1, né? Aqui é 1 também. Ok? Entenderam o que eu fiz? A única diferença é que eu pus um 2 e vezes, só que eu não escrevi o vezes, tá? Só para explicar para vocês que conta que é essa, que conta que eu estou fazendo aqui. 5 vezes, tá? Isso aqui é 5 vezes 5 mais 3, tá certo? É vezes. Quando chega aqui, eu posso rapelar os 20 e fazer essa equação aqui. Isso aqui não é uma equação fracionária, tá? Equação fracionária é quando tem letra no denominador. Tem professor que não sabe disso. Tem professor que acha que essa equação é fracionária. Não é. Equação fracionária é quando você tem letra no denominador. Porque aí você vai ter que fazer um negócio adicional chamado condição de existência. E se tiver letras diferentes no denominador, você vai ter que fatorar os denominadores achando o mínimo múltiplo comum de polinômios. Tá? Então, isso aqui não é equação fracionária, porque é só número no denominador. Tá? Às vezes, você vai ter polinômios no denominador. Então, você tem que fatorar esses polinômios. Tá certo? Então, tem professor que não sabe disso e é muito comum. Tá? Ok? Deu para entender o que eu fiz aqui? Sei que tem gente perdida. Tá? Em um último exemplo que eu vou dar, depois vocês têm que treinar, eu não vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira, tá? Vocês têm que treinar, Tiram esse final de semana, se tiver um tempinho, ou amanhã, para praticar a equação. Faz uma de cada tipo, vai fazendo, e as minhas têm resposta, tá? Seguinte, quando vocês pegar o livro da escola, se tiver faltando as páginas do final do livro, você fala, professor, eu preciso das páginas no final do livro, porque eu estudo sozinho e eu tenho que ver a resposta, tá? Então tem que ter as páginas no final do livro. De preferência, se tiver resolvido os exercícios no final do livro, para eu ver se eu acertei, tá? O meu aqui tem as respostas, todas desses exercícios aqui, tá? Então vamos lá. 1/3 vezes, tá vendo? Olha que bagunça. O que eu faço quando tem essa bagunça? Distributiva por 1/3, distributiva por 2/3. Eu ainda não expliquei multiplicação de fração, então está perdoado se não souber. 1/3 vezes 4x é 4x sobre 15. Depois eu vou explicar por que é 15 e por que eu multiplico 3 vezes 5. Agora, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. E ali 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. E aqui x sobre 1. Então, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 1, 3. Tá? O que bugou para você, Cauã?
É que fração é um número, certo? Uma fração é um número. Então, eu multiplico a fração em cima e embaixo. Agora, eu acho absurdo quando alguém faz assim. Qual o mínimo de 15, 6 e 3? De cabeça. Qual que é o mínimo de 15, 6 e 3? 30. É um número que divide os 3. Se você não sabe isso, é porque você não está praticando conta. Tá? 30 divide 6, 15 e 3. Então, aí achei o mínimo. Aí eu faço 30 dividido por 15, 2 vezes x, 8x. 30 por 6, 5 vezes 1, 5. 30 por 15, 2 vezes 2, 4. 30 por 3, 10 vezes 2, 20x. E resolve essa equação aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Que jeito que o professor Otávio ensina a equação para os alunos? O professor Otávio dá cada caso desse e põe 20 na lousa e fala: alunos, agora vocês vão fazer. E os alunos vão fazendo, e na medida que os alunos vão fazendo, eu vou corrigindo o próprio caderno do aluno. Não vou lá na lousa explicar. Eu só vou na lousa explicar o que tiver dúvida. E aí, quando vai passando os casos mais difíceis, tipo aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui é o 7º caso. Então, o que eu faço na minha aula? Na primeira aula, eu ensino o primeiro caso. Aí eu passo uns 20 na lousa. Na hora que os alunos terminam os 20, ou pelo menos a maioria, eu falo, agora vocês param de fazer um pouquinho, mesmo que não tivesse terminado. Explico o segundo caso, mando fazendo uns 20. Em uma semana, a gente chega no 7º caso. Tem caso que a gente fica a aula inteira. E o que eu faço nessa aula? Fico lá sentadinho na minha mesa e os alunos vão terminando e vão entregando as atividades, eu vou corrigindo o caderno deles. Em geral, eu ponho a resposta na frente da equação 4,15. Eu escrevo ali, letra A, copio essa equação aqui e ponho um R, 2 pontinhos, 4,15. Por quê? O aluno tem que se virar para chegar na resposta certa. E ele tem que chegar na resposta certa do jeito certo. Ele vai na minha mesa. Não dá para fazer isso aqui. Imagina, eu falo, agora resolve a equação. Fico aqui esperando. Que jeito que vocês vão fazer? Não tem como. Então, o que vocês têm que fazer com essa aula aqui? Pegar em casa e treinar. Não vai ter aula segunda. Agora, a próxima aula é só quarta que vem. Até quarta, pratiquem equações. Façam equações. Não tem como eu ficar cobrando isso online de vocês. É impossível. Eu vou pôr lá na plataforma, vai ter sim na plataforma, mas pratiquem, tá? O teu objetivo é aprender. Então, é bom treinar com resposta. Se você pegar o meu material, tem resposta de tudo. Pode ser que dê um ou outro errado, tá? Espera aí. Tem resposta. Os numerações são tudo loucos, 175, 178, porque é um material antigo, eu quero arrumar isso aqui para ficar mais fofinho. Tem as respostas todas. Cadê? Aí, ó, tem todas as respostas. Aí vocês podem vir e olhar na resposta e verificar. Quando que vocês sabem que vocês vão passar por outro caso? Quando vocês começarem a não errar mais, tá? Não tem que praticar. Equação é básico. Não aprende só olhando. Tem aluno que acha que vai aprender só olhando. Ele vai aprender por osmose, tá? Você sabe o que é osmose? É a planta ficar lá paradinha e vai recebendo os nutrientes sem fazer nada, tá? Então, você acha que você vai aprender por osmose. Só ouvindo o professor, igual a flor lá, recebendo as coisas, vai entrando. Não, você não vai aprender por osmose. Você vai aprender estudando, tá? Você vai aprender estudando. Não adianta você ficar lá fazendo assim, sabe? E esperando entrar os nutrientes, não aprende. Você sabe, existe pessoas que ficam olhando o pai dirigir, fica prestando atenção. E na hora que o pai entrega o carro na mão dele, ele nunca dirigiu e ele consegue dirigir de observar os pais.
Mas tem uns que tentam fazer isso, pega o carro escondido e, no primeiro momento, pá, bate o carro. Porque você não aprende a dirigir olhando teu pai. Você vai na autoescola, imagine se a autoescola fosse assim. O instrutor senta na direção e você senta no banco de carona. Você vai lá no banco, você tá lá, você não está dirigindo. É o professor da autoescola dirigindo. Então não dá para aprender matemática só vendo eu fazer. Você precisa fazer também. Só vendo eu fazer, não vai aprender. É igual a pessoa compra um filme de emagrecimento, pega filme de emagrecimento na internet, bota um balde de pipoca na barriga, começa a jogar pipoca e fica assistindo lá, emagreça. E tá lá comendo pipoca em lugar de treinar. Não adianta, tá? Não adianta. Tem gente que acha que vai aprender só olhando. Não dá. É impossível, tá? Não é impossível, não. Até dá, tá? Mas nem tudo dá. Equação tem que praticar, tem que fazer um monte, ó, uma ali para vocês fazerem. Aqui tá 184, mas não tem tudo isso, e vocês escolhem as que vocês quiserem. Se achar muito fácil, passa para frente, ó. Tá essa aqui. Ah, eu já sei, vou pular. Pode pular. Se você tiver certeza que você sabe, mas você tem que chegar num ponto que você faça nessa velocidade aqui, quer ver? Que você faça nessa velocidade aqui, tá vendo? Isso tem que ser uma prática de fazer nesse ritmo aqui, sem errar. Tá vendo? Você faz rapidinho a equação. Faz rapidinho a equação. Ok? Pessoal, eu tô achando que a aula de hoje não foi tão boa quanto a de ontem, né? E a de segunda foi boa também, né? Mas são assuntos mais complicados, são assuntos mais... semana passada foi aula de... hoje foi uma aula de um assunto difícil pra caramba e outro assunto que é prática. Então a aula de hoje foi chata. Mas semana que vem vai ser interessante. Essa semana não tem a aula da frente 4, tá? A aula da frente 4, que é áreas, vai ter só na plataforma. Então, na plataforma vai ter só exercício e não tem aula teórica, tá? Talvez eu grave algumas explicações tranquilinhas, tá? E eu aguardo vocês semana que vem, na quarta-feira. Não, a tela ficou preta para todo mundo. Eu aguardo, é que eu mexi no negócio aqui. Eu aguardo vocês semana que vem, na quarta-feira, nesse mesmo horário. Todas as aulas eu vou ter que terminar uns 20 minutos mais cedo, então não vai ser até, por enquanto, tá? Depois eu vou mudar o horário. Então, hoje eu vou ter que terminar 20 minutos mais cedo, porque eu vou entrar numa outra aula às 8 horas. Semana passada foi muito complicado terminar em cima da hora. Eu vou começar a organizar os horários um pouco diferente. A aula dos 6 fica no mesmo horário, as outras que vão mudar. Então, quero agradecer a presença de todos, convidá-los para quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? E faça os exercícios na plataforma e faz o Olympimate, tá? E não esquece de curtir nosso Instagram também e me seguir no YouTube, porque é legal seguir no YouTube, porque 3 milha faz propaganda lá. Eu tô brincando. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, professor. Obrigado pela aula, professor. Tchau, eu que agradeço vocês. Tchau, Otávio. Muito obrigado. Tchau, Felipe. Eu tô aqui ainda porque eu tô salvando o chat. Alguém fez um desenho no chat? Eu nunca vi isso na vida, fazer um desenho no chat.
É mais comum do que parece. Não, e é simples também, né? Otávio, Oi. o meu pai ficou impressionado, porque assim, eu tô no 8º ano e eu falei pra ele que eu não sabia equação alguns meses atrás. E ele ficou estranhando que tinha umas coisas que eu não sabia, que ele sabia no 2º ano do fundamental, praticamente. Não, mas tem muito. Hoje as pessoas não sabem nada, né? A escola, os alunos não estão aprendendo. E também tem cada dia professores piores. Nossa, tem uns que não sabem nem para eles. Sei que eu sou supervisor, tem uns que são igual aluno. Samuel, a próxima aula hoje é de matemática financeira, daqui a pouco. Matemática financeira ensina o que exatamente? Eu não faço ideia. Juros. Só? Não, tem mais coisa, não é Não. possível. Juros, desconto, aplicação, empréstimo, esse tipo de coisa. Ah, tá. Não é nesse link não, Samuel. É em outro link. Vou postar lá no grupo o link. Nossa, o primeiro link que você fez, que dava aula, tipo, nossa, era muito cedo e ia pra muito tarde. Aquele link durou uns 6 meses. Não, ele tá ativo ainda. Quê? Ele ainda tá ativo, aquele link. Como?